Não hace falta que você sepa como vai ser todo o caminho. Conforme você vai caminhando, conforme você vai actuando, Deus vai mostrando para você o caminho, Ele vai resplandecendo a luz, para que você pueda ver. Agora, se você não é firme em lo que você determina a si mesmo, você vai vir sempre cegado, sempre em oscuridade, sempre sem saber aonde vou e que vou fazer e a hora que hago, sempre perdido. Você pode ver, se você é firme, se você determina a si mesmo na coisa, Deus lhe ilumina para que você encontre a pessoa correta, o lugar correto, as portas se abrem, todo se vai encarrando, pero Deus necessita que você seja quê? Firme, seguro. Você se determina algo, você se propõe algo e você é firme. Você vai até o final. Assim ha dicho el Senhor de los ejércitos, aquele que é invencível nas batalhas. Piensen em lo que hacen. ¿Por que Deus manda que eles piensen em lo que hacen? ¿Por que Deus dijo isso? Piensen em lo que hacen. ¿Por quê? Se você dijera a alguém, pense em lo que haces, ¿por que você disse isso a uma pessoa? Sim, porque você quer que alguém, mira, pense no que você está haciendo. É como se você lhe dijera a alguém, mira lo que estás haciendo. Não te das conta de lo que estás haciendo, que foi o que passou este pueblo na época. Eles estavam trabalhando muito, recogiendo pouco. Lo que ganavam com muito esforço era como puesto em um saco roto que eles perdiam, não les rendia, não les alcançava. E Deus dijo a eles, pensem em lo que vocês fazem. Que foi o que sucedeu? O povo estava escravo ou esclavizado, como se diz? Estava cautivo. Estavam cautivos, trabalhando como escravos em outro país. E graças à mano de Deus, outra vez, eles foram liberados do cautivério e foram autorizados a volver a seu país. E ele foi muito feliz, muito contente, agradecido com quem? Com Deus, volver ao país. Quando chegar a seu país, a sua terra, a seu pueblo, como estava o pueblo? Todo arruinado, queimado, destruído, devastado. Porque os inimigos, quando os levaram sequestrados como escravos, destruyeron todo. Solo quedou as ruínas. Incluso en este lugar havia um templo, o templo de Deus. E o templo também foi quê? Saqueado, destruído. Totalmente queimado e destruído. Quando o pueblo volvió, eles decidiram, a primeira coisa que hicieron, reconstruir quê? O templo. Imagínense que estamos todos aqui, reunidos, e eu como líder de ustedes digo, mira, antes de que construyamos nuestras casas ou reconstruyamos nuestras casas, vamos todos unir-se para reconstruir quê? O altar de Deus, o templo de Deus. ¿Me explico? Quando estes dois homens dijeron isto ao pueblo, eles começaram a ser perseguidos e pressionados. E por ser perseguidos e pressionados, as pessoas não queriam fazer isto. Eles deixaram as obras do templo de Deus a um lado. E cada quem se preocupou em quê? Em construir sua própria casa. Então eles foram em família, cada quem com sua família, e começaram a reconstruir suas casas, suas habitações, e deixar o templo de Deus. Se passaram 16 anos, e o templo de Deus se quedou como? Abandonado. Foi por isso que Deus disse isto. Vocês se deram conta que vocês trabalham muito, siembram muito e cosecham pouco? Sabe por que vocês estão assim? Porque vocês deixaram minha casa por último. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Pior que não ter a Deus em sua vida é ter-lo em segundo lugar. As pessoas que estão afuera, que não leem a Bíblia, não têm entendimento de lo que hablamos aqui. Não oram, não ayunam, não vêm nos domingos. Esta pessoa a gente que está afuera, eles não têm a Deus em sua vida, aunque se dizem religiosos, aunque muitos dizem crer em Deus, hasta dizem que rezam, que oram, pero a verdade é que eles não têm uma vida com Deus. Pior que não ter a Deus em sua vida é estar dentro da igreja e ter a Deus em segundo lugar. Porque o povo, ao invés de pensar, vamos a reunir-se, Deus nos livrou do cautivério de nossos inimigos,
Antes de que nos preocupemos por nuestras necesidades, vamos a reconstruir el templo de Dios, vamos a volver a ponerlo en primer lugar, y después cada quien busque su propia casa. Pero ellos eligieron la dificultad, el dolor, una labor dura, y dejó la casa de Dios por último. Dios se enojó. Dios se enojó y vino la dificultad, porque en donde no está Dios, las cosas son lentas, las cosas son duras, las cosas son con dolor, son con sufrimiento. Porque no tienen la bendición de Dios, tienen que ir a la fuerza humana, y en la fuerza humana se da, pero no con la misma alegría y paz que Dios da. No sé si me da a entender, gente. ¿Cómo funciona eso en los días de hoy? Yo incluso me recuerdo una historia que no es de la Biblia, es de afuera, en donde vinícolas, ¿conocen vinícolas? ¿Sabe qué es vinícola? Vinícolas es donde se siembra, cultiva el vino, la uva. Es una historia en donde todos estaban ahí juntos y cada quien tenía su vinícola y ellos producían vino. Y ahí cada año hacían una fiesta en donde cada uno debería de llevar su mejor vino y poner dentro de un barril enorme. Y había un hombre ahí en medio del pueblo, un pueblo chiquito, que pensó así: ¿sabes qué? Hay mucha gente, todos van a llevar vino, yo no quiero gastar mi vino mejor con esta fiesta. Ele agarró una botella bien oscura y puso agua y llevó al barril y llenó de agua, como si fuese vino. Y en el día de la fiesta, cuando ellos abrieron el barril para beber el vino, el mejor de cada uno, solo salió agua. ¿Por qué? Porque todos pensaron como él, todos llevaron agua. Ellos pensaban o seguinte: tanta gente llevando vino, não me vai ser quê? Eu não vou ser detectado. Todos pensaram igual. E al igual que nesta época, que todos queriam sair com a suya. Queriam eles preocupar-se com sua casa. E deixaram a um lado a casa de quem? De Deus. Sempre que ponemos a Deus em segundo plano ou em segundo lugar, não vamos a sair adelante. Deus tem que ser o primeiro. Amém. Dios tiene que venir primero. Hay varias maneras de que usted pueda mostrarle a Dios obediencia. De varias maneras podemos mostrar a Dios obediencia. De muchas formas. Y una de ellas es cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios con fidelidad. Porque no, mira, para Dios no hay ningún problema que usted se preocupe por su casa. Que usted cuide de su casa. No hay ningún problema. Desde que usted ponga a Ele em primeiro lugar. Ele mesmo havia livrado aquele pueblo, e aquele pueblo havia decidido deixar a Deus para depois. Gente, se passaram 16 anos. 16 anos. E eles estavam sembrando muito. O que é sembrar muito? Trabalhando. Trabalhava muito, como muitos de vocês, que estão agora peleando com el sueño porque trabalham muito, estão cansados. Despertaram temprano, pero a vezes o resultado da cosecha que é pouca, e a vezes o que você cobra é um saco roto, é uma conta bancária rota, o banco lleva, o banco come, e as coisas se vão, e você nunca tem. ¿Por quê? Tanta dificuldade. Quizás o motivo seja porque você não é que você não crê em Deus, você crê, pero você não lo ha puesto em primeiro lugar. Deus mandou reconstruir, Deus mandou o pueblo vuelvan a ponerme em primeiro lugar, e a prosperidade volviu a eles. Ele promete que se você me obedeça, eu haré que em donde você ponga suas manos, esta coisa floresca, funcione, prospere. Amém? Ele dijo: não serás mais cola, já não estarás mais seguindo a fila. Agora tu serás el que jalas a fila. Tu serás el que será cabeça. Solo estarás por encima, nunca por quê? Por debaixo. Prestarás a muito, pero tu não tomarás prestado nada. O sea, porque não tendrás nenhuma necessidade. Deus te bendecerá tanto que será mais fácil que você le dê a alguém que tenha que pedir. Porque Jesus dijo: mais bem-aventurado é ele que dá que ele que recebe. Amém. Estas coisas acompanharão aqueles que obedeçam a Deus. Você tem duas opções: ou você crê e obedece, ou você não crê e não obedeça. É sua decisão. E se você decide obedecer, estas 7 bendições le van a acompanhar e você las va a ver a diário em sua vida. 3 coisas que, se le dominam, destruem quê? Destruem sua vida, destruem sua família, destruem suas relações, amistades, destruem sua economia. Há 3 coisas que destruem sua vida.
si le dominan. ¿Cuál es la primera? El dinero. El dinero. Déjame decirles una cosa a ustedes. La mentalidad de nosotros es formada por una cultura, y yo veo que eso es prácticamente en toda América, sea Sudamérica, Centroamérica o América del Norte, ¿se dice? Norteamérica, o sea, de Canadá a Uruguay. Todos estos países en donde los portugueses, los españoles, los franceses invadieron, ellos trajeron una religión católica romana. Hace eso más o menos unos 500 años, ¿no? Por ahí. Vean ustedes, los pueblos o civilizaciones que estaban antes, estas civilizaciones que ya existían, ellos creían en sus dioses, ¿no es así? Si ellos estuviesen aquí hoy y yo les hablase a ellos de sacrificio, ellos entenderían muy bien, porque para ellos era algo que común. Ellos sacrificaban animales y humanos, ¿o no? Eso pasó también en Europa, las civilizaciones de Europa, las civilizaciones también ahí por África, ellos son muy acostumbrados con sacrificio. Siempre fue muy común, muy natural, y todos ellos entienden la palabra altar como un lugar de sacrificio, de encontrarse con Dios. Muy bien, mire usted la desgracia que sucedió. Un hombre llamado Constantino, ele decidiu oficializar o cristianismo. Os cristianos eram considerados como uma secta, não era algo oficial, não era reconhecido. Como estava crescendo muito o número de cristianos, Constantino, pensando em ter poder político, ele uniu três coisas: o poder político, ao poder econômico e à religião. Ele oficializou, ele disse: a partir de hoje, Roma vai ter como sua religião oficial o cristianismo. Ele oficializou. E foi aí que nasceu a Igreja Católica, que antes era só católica, romana. E essa Igreja romana foi a que começou a inculcar na cabeça das pessoas, de nós, desde nossos antepassados, que a pobreza é o que lhe agrada a Deus e a riqueza se vai ao inferno. Eles começaram a ensinar às pessoas a la humildade e assimilar a humildade com ser pobre, e que Deus só salvará a los pobres. E eles começaram a criar em nós uma mentalidade de encontra el dinheiro. Por isso que você vê hoje em dia que há muita gente que se molesta, que se incomoda quando falamos de dinheiro em uma igreja. Porque eles pensam, o pastor não pode falar de dinheiro. ¿Por quê? Porque, según o que aprendimos, dinheiro e Deus não se mezclam. Déjame dizer uma coisa a ustedes. Según os estudiosos, há mais versículos na Bíblia hablando de dinheiro, o próprio Senhor Jesus, que de cielo e inferno. Há mais versículos na Bíblia que hablan de dinheiro que de cielo e inferno. Pero a igreja romana nos ensinou a despreciar que el altar e a pagar indulgências e a hacer coisas que eram totalmente antibíblicas. Por isso que passou a igreja por uma reforma e hasta hoje temos esta mentalidade. Tanto que muita gente, quando quer dar ofrendas a Deus, le dá limosna. Deus não se agrada de la pobreza. Deus ele pode socorrer al pobre, pero la pobreza não é de Deus. Se tem uma coisa que lhe vai prejudicar na vida, se lhe domina, é o dinheiro. A Bíblia diz no livro de Timoteo que o amor al dinheiro é a raiz de todos os males. Não é ter dinheiro. Deus não é contra ou está em contra que você tenha dinheiro. O problema é quando uno ama o dinheiro. Há pessoas dentro da igreja e fora que não les gusta quando hablamos de dinheiro e se molestam e se incomodam. Le vou dizer por quê. Usted e eu e usted, lo que somos hoje é um resultado de todas as coisas buenas e malas que nos passaram. Usted e eu somos resultados de las coisas buenas e malas que nos passaram hasta el dia de hoje.
Hay mucha gente que se molesta, se incomoda quando hablamos de dinero, porque ella tiene algo no resuelto con el dinero. Entonces, vean ustedes, quando você vê alguém tendo problema com dinheiro, dizendo que pide muito dinheiro, habla muito de dinheiro, o problema desta pessoa não é com o dinheiro, o problema é que ela não entende como que aqui não le vamos a estafar, como que aqui não le vamos a enganar, como que aqui não le estamos mintiendo, porque ela não sabe como é, porque por toda a vida ela ha sido enganada, sempre lhe han mentido, sempre lhe han, ou seja, as pessoas em que ela confiou, le enganaram, le roubaram, le estafaram, sempre le mintieron. Aparte que hay muchos casos de los que dicen que somos ladrones, es porque en nuestro lugar seguramente robaría. Y lo que la iglesia romana siempre ha querido hacer, separar lo espiritual de lo material. Y ha querido pasar eso para la sociedad. ¿Me explico? Y no es verdad. El material y lo espiritual caminan juntos. Son dos piernas. Las cosas visibles surgieron de las invisibles. Não tem como separar o espiritual de lo material. Não são coisas distintas, são duas coisas manifestadas iguais, manifestadas diferentes, expressadas por Deus diferentes. Ou não? Pero hay quienes querem separar. O dinheiro não pode ser para você um senhor. Que é o que significa a palavra senhor? Quizás hoje em dia é solamente, o senhor é uma pessoa muito grande, quase cerca da muerte, que ¿qué significa la palabra Señor? Hoy en día, la palabra Señor la asociamos a una persona más grande en que debemos respetar, ¿no es así? Antiguamente, los hombres que eran llamados de Señor, o las mujeres que eran llamadas de señoras, eran hombres y mujeres que tenían a su disposición, ¿qué? Esclavos. Eles vendiam e compravam que? Esclavos, pessoas para que trabalhassem para eles. E que é o que um escravo tinha direito? A vale comida, a gastos médicos, que mais? Nada. O escravo tendria que viver 100% de sua vida a quem? Porque sempre temos na igreja escrito Jesucristo é Ele? Senhor. Já escutou você que hablamos na igreja que fomos comprados? Que Jesus nos comprou na cruz? Jesus nos comprou na cruz. Por quê? Porque éramos escravos do diabo, escravos do pecado. Quando Ele morreu na cruz, Ele nos comprou. Ele pagou o preço e nos comprou. Pero aunque somos esclavos, Ele nos trata como sus hijos. Pero cambiamos de Senhor. Esse é extra bíblico, não está na Bíblia. Pero eu já escutei uma vez que nesta época, os esclavos, eles eram tão dedicados a seus senhores, que quando seu senhor ou sua senhora falecia, ele queria morrer também. Ele queria ser enterrado junto. Porque ele pensava, que é o que vou fazer agora? Se toda a minha vida eu he vivido para quem? Para mi Senhor. Por isso decimos que Jesucristo é o Senhor. E nós somos seus servos, estamos para atendê-lo. Pero há quienes têm o dinheiro como um senhor. Há pessoas que você põe delante de ella, dinheiro e Jesus. Quem ella vai elegir? Se le ponemos delante de ella, elige uno, dinheiro ou Jesus? Quem ella vai elegir? Dinheiro. Dinheiro. Há pessoas que deixam de vir à igreja porque para elas o dinheiro é um Deus que já não quer renunciar. E ele quer buscar um lugar em onde não hablen de dinheiro, porque se toquem nisto, ele tem uma mentalidade de escassez. Que é mentalidade de escassez? A mentalidade de escassez é a sensação de que sempre está faltando algo, de necessidade. Se você já passou dificuldade em sua niñez, e hoje você tem uma condição econômica melhor, e você traz uma mentalidade de escassez, você ou gasta muito, ou você guarda muito. Porque a mentalidade de escassez é assim, tem que ter muito, porque a qualquer momento pode que acabar. Ou a mentalidade de escassez é o contrário, eu me vou apegar a esto, porque eu nunca tuve, e eu não quero perder, e uno se queda aferrado a lo que tiene, e por isso quando escuta a palavra dinheiro, tocou em seu Deus, tocou em lo que ella mais ama, e aí ella se molesta. ¿Se me explico? Eu já vi gente que saiu da igreja porque não queria renunciar ao noviazgo.
preferia o noviazgo, preferia a los amigos, pero muitos também salieron porque preferiram que o dinheiro seja su Deus, les guie, les controle. Aprenda que o dinheiro é um siervo. ¿Qué significa esto? Ele me sirve. Usted agarra el billete, del valor que sea, y él le va a servir con una buena comida, con una buena ropa, con lo que usted necesite para su salud. Va a servir para la obra de su Dios, pero usted no va a ser esclavo de él. Hay quienes abren su cartera y el dinero les habla. Mira, hoy no vas a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienes para el transporte. ¿O no es verdad? Una vez una señora dijo así: ay, pastor, ya no voy a venir más porque es que yo no tengo ofrenda para dar. Mentalidad de escasez y pobreza. E quem se hace el pobrecito vai ser pobre por toda a vida. Quem se hace la víctima sempre vai ser víctima, sempre vai ser pobre. Nadie sale de la igreja porque hablamos de dinheiro. Hasta porque se usted agarra um serviço de 2 horas de nosotros, hablamos de que ofrendas e diezmos em 15, 20 minutos. E todo o demás é palavra. Pero quem se queda com essa coisa que aí é puro dinheiro, puro sacadeiro de dinheiro, é só dinheiro, só pide dinheiro. Esta persona tem ella um problema não resuelto em sua vida, que ella pensa que é o dinheiro o problema, pero a verdade é que já não entende como aqui não levamos a enganar, como aqui não levamos a roubar, se todos fazem isto. Quem tem dificuldade em entregar um dízimo, fazer uma ofrenda, ou renunciar a algo material, é porque não conhece a Deus, não nasceu de novo, não entende o propósito espiritual do dinheiro, e quizás para ele o dinheiro seja um senhor. Que é um senhor? É que ele manda, ele que ele controla. Você me explica mais ou menos? Vocês estão compreendendo? Se o dinheiro lhe domina, você vai ser destruído. Família, trabalho, um montão de coisas. Entenda que o dinheiro é para servir. O dinheiro é siervo, não é senhor. O dinheiro é siervo, não é senhor. Amém. Segunda coisa que não lhe pode dominar: personas. Você tem que escuchar o que lhe dizem as pessoas. Família, amigos, outras pessoas. Não há nenhum problema. Pero a última palavra la tem quem? Deus. Você tem que guiar-se e basar-se por lo que habla quem? Deus. Por quem habla? Por quem, ou a voz de quem você deve de seguir? Mira, há muitas vozes. Muitas pessoas lhe hablam muitas coisas. Su pareja le habla, su pastor le habla, el patrón le habla, el gobierno le habla, hay noticieros, hay un montón de voces, 24 horas en nuestra cabeza. Pero si usted deja que las personas le dominen, si usted es una persona muy preocupada por lo que dicen, por lo que piensan, y usted quiere agradar a todos, prepárese para ser destruido. Usted tiene que ser firme. Usted no tiene que dar satisfacción a nadie sobre lo que usted hace con su vida. Se você é a única pessoa que busca a Deus em sua casa, não são eles que têm que convencer que você está mal. É você que tem que mostrar para eles o caminho. Amém. Deje que as pessoas hablem. Deja que as pessoas critiquem. Deja que as pessoas se burlem. Incluso, isso nunca vai acabar. Conforme-se. Isso nunca vai acabar. Sempre, mientras haja vida neste mundo, as pessoas nos vão criticar e vão usar o tema de dinheiro e vão usar outros temas que vão surgir depois, pero você tem que ser guiado por quem? Jesus dijo que quando o Espírito Santo venga, ele os guiará a toda a verdade. Você pode escuchar a los demás. Eu posso incluso darle a você um consejo, pero você deve de seguir lo que Deus le pide. Amém. A terceira coisa que se lhe domina, le vai a destruir: su passado. Não importa se su passado haya sido bueno ou malo. Você tem que seguir adelante. Você não está definido a ser quem sempre ha sido. Nadie está condenado a ser quem sempre ha sido. Todos os dias podemos cambiar. Todos os dias podemos cambiar de opinião para melhor. Amém. Você não está condenado a ser quem sempre ha sido. Pastor, eu falhei, eu pequei, eu me equivoquei. Isto não pode definir a você. Não é porque você quebrou um negócio que você é um fracassado. Aprenda que você não é o problema. Você tem um problema. Você não é um problema. Você tem um problema. Você não é um problema. Olvide seu passado. Pastor, não tem como olvidar. Olvidar é um término. Supere o passado. Acepta o que passou. Perdone quem lhe falhou, quem lhe ofendeu. Hable em alta voz. Fulano, eu te perdono. Eu te dejo ir. Tu me ofendiste, pero eu te perdono. Eu te perdono. Eu te perdono. Habla isso em alta voz todos os dias. Siga adelante, porque delante de você tem muitas coisas. Deus tem uma vida hermosa para dar-lhe a você, pero o passado le vai a destruir. Você tem que desprender-se do passado. Lo que passou, passou. Pastor, as coisas que eu não entendo, quizás um dia você entenda, pero siga adelante.
Não quer entender, siga adelante. Mira as coisas buenas. Empiece como você está, em onde você está, com o que você tem, com o que você sabe, pero não se detenga em seu passado. Dinheiro, pessoas e passado, se lhe dominam a você, le vão a destruir. Pero se você sabe lidiar com estas coisas, você vai prosperar. Amém? Quem compreendeu? Mire-me você, por favor. Você tem que ser firme. Tem que ser firme. Pastor, estou em um dia mal, em uma dificuldade, estou passando por pensamentos malos, estou com ganas de desistir. Seja firme. Firme. O dinheiro é seu servo, ele não é seu senhor. Ele não determina nada em sua vida. Amém? Deus le quer tanto, Deus le ama tanto, que Ele le trajo aqui para que você supiera. Que Ele supiera que você era um escravo do pecado, escravo do diabo, pero que Ele le trajo aqui para dar-lhe uma vida eterna, uma vida abundante. Para isso é venido, Jesus dijo, para dar-te vida e vida em abundância. Ele sabe das dificuldades porque Ele também foi ser humano. Ele estuvo neste mundo. Ele já foi traicionado, se você já foi traicionado. Ele já foi abandonado, ele já foi criticado. Ele já passou por todas essas coisas que passamos. Por isso já lhes disse várias vezes, não discuta com a família, não intenta convencê-los a nada, invita-los para que venga, deixa que hablem mal, sempre vão falar mal, não há nenhum problema disto. Eles não entendem, são coisas espirituais que não se entendem com a mente humana. Seja mais compreensível, não discuta, não peleie, ore, busque o altar. Deus é muito grande e Ele vai muito pronto iluminar tanto seu caminho que você vai chegar onde você nunca pensou que podia haver chegado. Muito mais do que você vindo a pedir a Deus é o que Deus lhe vai a dar em sua vida. Você crê?